de Salmos 119. Salmo 119. Vamos ver o que Deus quer conosco. Salmo 119, versículo 18. De Salmos, versículo 18. Os que acharam poder dizer amém. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Está para repetir? Desvenda os meus. Outra vez. Terceira e última vez. Desvenda os meus olhos. Mais uma vez, Santo. Desvenda os meus. Antes de entrar de fato no corpo do sermão, estou vendo a irmã Jailda, tem lugar aqui, Santíssima, senta aqui. A irmã Jailda é uma amiga particular nossa ali de Candeia, de Camartari, a esposa do irmão Inés, aquele cinegrafista. Tem lugar aqui, vem cá, Santíssima. Senta aqui. Tem uns dois lugares aqui, para vocês dois. Vem logo em nome de Jesus, eu quero pregar. Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos ouvintes da palavra do Senhor, que por um acaso escuta-nos, pode ser que haja pessoas não crentes em nosso meio na tarde deste dia. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e Ele me levou a esse versículo ainda aqui na plataforma. Ontem, enquanto o pastor Jeosafá fazia uso da palavra de Deus, baseado no naufrágio do apóstolo São Paulo a caminho da Itália, eu fui ao antigo sermão que Deus me dera, intitulado de As Quatro Âncoras, e imaginei que na tarde desse dia eu pregaria subalterno ao tema As Quatro Âncoras de Deus na vida do crente. Mas ainda aqui na tribuna Deus mudou a mensagem. Deus me fez ir até Salmos 119, versículo 18, uma expressão do Davi, ele pedindo a Deus para que Deus desvendasse os seus olhos, pois ele tinha vontade, anelava de contemplar as maravilhas de Deus, e ele sabia que com os olhos vendados jamais poderia ver as maravilhas do Pai Celestial. E eu fiz minhas as palavras do irmão Davi, pois outros fizeram na tarde deste dia suas as palavras do irmão Davi. Haja visto que nós reiteramos as palavras de Davi nesta tarde. A gente orou como Davi aqui hoje: desvenda os meus olhos. E queira Satanás ou não, a tua oração vai ter resposta nesta tarde, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Queridos irmãos, queridas irmãs, Davi pediu a quem pode. Davi estava falando com quem tinha e ainda há possibilidade de solucionar aquele tão vasto problema de visão de Davi. A questão aqui é espiritual. Davi estava dizendo: materialmente eu enxergo muito agora espiritualmente, Deus. Meus olhos estão vendados, em venda nos meus olhos, como quem diz, um taco de pano espiritual nos meus olhos. Davi está preocupado com a sua visão espiritual. Davi está preocupado com a sua visão espiritual.
Queridos irmãos, queridas irmãs, não carece de estudar muito para saber que 90% das informações que a gente obtém, 90% delas, todo 90% é atribuído aos olhos. 90% das informações que chegam até a gente, devemos agradecer ou atribuir 90% dessas informações aos olhos. A expressão olho é tão importante que na Constituição mosaica, lá está ela, olho por olho, dente por dente. Os olhos é tão importante que em toda a Bíblia existe cerca de 131 referências bíblicas concernentes aos olhos, concernentes ao golpe de vista. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Bíblia revela-nos em Eclesiastes capítulo 6, versículo 9, melhor é a visão do que o vaguear das cobiças. A mesma Bíblia revela-nos em Provérbios capítulo 22, versículo 9, o que é bom de olhos, esse prosperará. A mesma Bíblia revela-nos, Jeremias capítulo 3, versículo 20, levantai os vossos olhos e vede. A mesma Bíblia nos revela em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Eu aprendo muito ali. Ezequiel era um profeta de honra, Ezequiel era um profeta de respeito. A Bíblia diz que nenhuma das profecias de Ezequiel caíra por terra. A Bíblia revela-nos que nenhuma das profecias de Ezequiel tinha caído por terra, pois que Deus selava pelas profecias que Ezequiel profetizara. Agora escute bem aqui, olha bem para mim aqui. Agora Ezequiel está cativo entre os cativos de Babilônia, e ele gritara: eu sou homem miserável, o Senhor Jeová me abandonou, que vergonha para mim como profeta de respeito. Eu estou cativo entre os cativos de Babilônia. Por que eu estou também cativo como profeta de Deus, como homem de Deus? Eu teria que ter ficado em meu solo pátrio. Por que Deus permitiu tal coisa? E Ezequiel pensava que Deus não estava com ele. Mas abre aí para você, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ele mesmo grita assim: estava eu cativo entre os cativos de Babilônia, à beira do rio Quebar. Aí diz a Bíblia, Deus abriu os olhos dele e ele teve a visão de Deus. Deus, queridos irmãos, não abandonou Ezequiel. Deus rasgou os céus e lhe deram uma visão celeste. Tu que pensas que Deus te deixou, tu que pensas que Deus não está contigo, ele vai desvendar os teus olhos nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus. Ezequiel capítulo 12, versículo 2, tem olhos, mas não vê. A mesma Bíblia nos revela em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, aconselho que unja os vossos olhos com colírios, para que de fato vejam. Irmãos, a Bíblia fala-nos de dois tipos de crentes. Dois tipos de crentes, dois. Que tem olhos, os que não têm. Os que enxergam, os que não enxergam. Os que enxergam muito materialmente e nada espiritualmente. Tem gente que materialmente enxerga até demais, até a vida dos outros que ele não deveria ver, mas espiritualmente que é bom, nada. A Bíblia fala-nos de dois tipos de crentes: olhos desvendados e olhos vendados. Olhos abertos e olhos fechados. Para os doquinhos espirituais, para os cegos espirituais, eu tenho uma palavra da parte de Deus para ti. Qual é? O oftalmologista espiritual está aqui nesta tarde, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Me mostre aí um cego que atravessou no caminho de Jesus que não passou a enxergar. Mostra aí. Ele não suporta contemplar cegos. Ele não suporta crentes que não têm visões.
Nós temos 4 olhos. Você que usa óculos tem 6. Quatro. Quem usa óculos? 6. 2 materiais, 2 espirituais. E tu, 2 artificiais. Irmão, olhe bem para mim aqui. Eu fico muito preocupado diante de Deus. Muito preocupado. Muito. Quando Deus não está me dando mais visão, sabe? Se leva um mês sem me dar visão alguma, ou por sonho, sei lá, eu quero a visão. Se não tem, fico preocupado. Porque a Bíblia revela-nos que não ter visão espiritual é sinônimo de afastamento divino. A Bíblia diz que Saul correu profetizar e disse: Deus não fala mais comigo, nem por sonhos e nem por visões. Escute o que eu tenho a lhe dizer: não ter visões, não ter sonhos celestes é sinônimo de afastamento divino. Você que nunca mais teve visão, se prepara. Isso é olhos vendados. Esse taco de pano espiritual vai sair das suas vendas hoje, em nome de Jesus Cristo. Vai sair dos seus olhos hoje, em nome de Jesus Cristo. E quero profetizar olho nu. Cada um que aqui, quer queira, quer não, nós vamos ter aqui hoje. Espere até o fim do culto para você constatar. Nós teremos aqui hoje, assim diz o Senhor, 2 visões da parte de Deus em nome de Jesus Cristo Nazaré. 2. Mas como eu vinha dizendo, a Bíblia revela-nos cerca de 2 crentes, inclusive literalmente 2, eram panacum da mesma cangaia, andavam passo a passo, um tirava o pé, o outro colocava. Aonde eu dormia, o outro também. Quando um acordava, o outro estava de pé. Eram companheiros inseparáveis, andavam juntos. É até apelido que os 2 eram tão amigos que grudavam na mão do outro. Se fosse na era da tecnologia avançada e já existisse trem, se um tivesse do outro lado da linha, um dos 2 tinha que pular para cá. Ou então quem levava a mão dos 2, que tão unidos quanto eram amigos para rachar. Só que um tinha os olhos desvendados, o outro era doca, o outro era cego, não enxergava nada, e andavam juntos. Eu vou até revelar o nome dos 2 e vou dar exemplos aqui dos 2, e você vai providenciando, observar aí aonde é que tu está, se lá você está, se lá ou se cá, se cá ou se lá, se no panacum da esquerda ou panacum da direita, porque os 2 eram panacum da mesma cangaia. A Bíblia fala-nos claramente deles. Eliseu e Geazi. Eliseu enxergava, mas como enxergava o irmão Eliseu? Enxergava para rachar. Geazi, Tiaguinho, é igual a meia dúzia de crentes que tem aqui hoje. Enxergava nada. Nada. Enxergava nada. Quer ver um exemplo aqui? Diz a carta magna que Eliseu, uma certa feita, estava andando mais Geazi, chegou lá na eira de Baal Salza, e o homem olhou assim, disse: Eliseu, e daí? Solução. Como solução? Porque foram trabalhar e só tinha, inclusive a Bíblia fala que é o primeiro milagre da multiplicação de pães. Primeiro, a Bíblia diz que lá em Baal Salza, diz a carta magna, tinha 100 homens trabalhando no campo. Só que um botando fé na comida do outro. Resultado, só um levou 20 pãezinhos, mas era pãezinho. Não era vara como a gente compra aí na panificadora aqui, ou bisnaga como chama em outros estados. Não era vara como a gente chama aqui na Bahia, aquele pão de cebolina bem grande. Não, tinha 20 pãezinhos pequenos. Pães pequenininhos. Era tão pequeno que 5 cobre numa mão só de um pivete de 7 anos de idade. Mas o que é isso para tanta gente? 100 homens trabalhando.
Você já teve o prazer, ou desprazer, não sei, de dar comida a um cara que trabalha de manhã, sabe, de manhã até meio-dia? Para, seu fulano, de bater aí a massa e vem pegar o pirão. Já teve o desprazer de dar o pirãozinho a um cabo como tatuado, pior que cuscuz? Pois é assim. Todo mundo trabalhando, comida! Meio-dia, intestino delgado brigando com o intestino grosso e não tinha comida para ninguém. Eliseu vai passando por ali. Olha, o homem de Deus chegou, e aí? Chegou o homem de Deus sem comida. Como? Ele está puro também? Não, cadê os 20 pãezinhos aí? Mas aí um deles gritaram: mas o que é 20 pãezinhos para tanta gente? Você não conhece esse homem. Eliseu olhou assim e teve uma visão tremenda. Ele disse: me dá esse pão aí, ligeiro. Eliseu disse: está abençoado, pode dar para o povo. O pão virou pão borracha. 100 homens comeu e ainda sobrou, diz a carta magna. Louvado seja Deus. A mesma Bíblia revela-nos, queridos irmãos, queridas irmãs, que Eliseu tinha tanta visão que Ben-Hadad, o rei da Síria, levantou-se contra Israel com a fúria satânica e demoníaca, e ele queria cercar todo o povo de Israel, inclusive Samaria. Olha bem para mim aqui. Aí ele dissera: Israel está acampado em tal lugar. Como Ben-Hadad era frouxo, era covarde, por detrás de noite, quando acaba, disse: deixa eles acamparem. De madrugada está todo mundo dormindo, a gente chega de assalto lá e pega Israel. Só que quando ele está traçando o seu plano de guerra lá nas suas terras, Eliseu levantou lá em Israel. Eliseu não estava lá ouvindo a conversa, não estava na Síria, estava lá em Israel. Levantou-se, entrou até o rei e disse: rei, não deixe o exército acampado em tal lugar. Por quê? Porque Ben-Hadad vai vir de assalto esta madrugada. Como é que você sabe? Você foi lá? Disse: não. E como é que você sabe? Eu vi, o Senhor Deus me mostrou. Sério? Sério. Quando Ben-Hadad chega de madrugada, cadê? Já era. E agora? Mas como é que pode ir? Amanhã a gente pega eles. Então eles vão passar por tal caminho. Então a gente vai ficar escondido no caminho. E aí a gente pega de assalto quando eles passarem naquele caminho. Eliseu vai lá e diz: rei, eu tomei contemplar, Deus me mostrara. O que? Não passa por esse caminho não, larga eles esperando lá. Vai por outro caminho. O rei tomou outro caminho. Aí Ben-Hadad ficou uma fúria satânica. O homem ficou endemoniado. Tem cabuete aqui. Tem alguém aqui que não é patriota. Tem cabuete aqui, não é impossível. A gente faz um negócio escondido dentro da tenda. Mas alguém está entregando nossos planos para Israel. Jogaram o búzio lá, sei lá. E um dos capetas se manifesta na vida lá do presidente dos bruxos e fala: olha, ninguém aqui é cabuete. Todo mundo aqui é patriota. Então por que nossos planos é descoberto? Porque lá em Israel tem um homem. O senhor pode fazer o que quiser escondido na escuridão. O Deus dele dá visão para ele. Ele chega. Como é que a gente faz? O único jeito é matar ele. Diz o capeta na vida do presidente dos bruxos. Onde é que ele está? Em Samaria. Vamos lá. Pega ele. Como é o nome dele? Eliseu. Vai lá, traz ele. Mas para pegar, leva todo o exército, deixa ninguém. Soldado das guaritas, ponga na garupa do cavalo, vai também. Ficou sem guarnição o palácio nesse dia. Foi tudo pegar Eliseu. Eliseu, de madrugada orando, lá para 5, 6 horas da manhã, o colega dele, Geazi, está lá na janela, olhando a vida dos outros. A única coisa que ele sabia fazer, só ver, ele via, enxergar, ele enxergava. Tudo daqui, de lá de cima, coitado, nada, igual a tu. Aqui embaixo enxergava muito, lá em cima, Tiadinho, enxergava nada, era um doquinha. E ele lá na janela. Quando ele observa aquela multidão de cavalos adentrando em Samaria, e os homens gritavam: queremos Eliseu, queremos Eliseu. Ele está seu arrupiou, se olhou para um lado, olhou para outro, a cidade cercada. Fizeram um círculo na cidade, fizeram um círculo. Ele correu lá e disse: papai, 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 levanta-te dos joelhos. Tu dizes que eu nunca enxergo, que eu nunca contemplo, pois agora quem viu foi
não foi tu não. Aí ora e não viu nada, eu que eu te vi. Levanta logo, o que é, seu toca? O que é, seu cego? Fala logo! Quem disse que tinha fala? Fala! O exército está aqui, cercou a cidade e está querendo a nossa cabeça. Olha a nossa. Quem é que falou no nome dele, pelo amor de Deus? Está procurando Eliseu. Ele é a nossa. Escuta. Está pensando que Eliseu apavorou? Querido irmão, por favor. Está dizendo, calado, ó. De natureza, querido irmão, de natureza, filho de Deus, que Eliseu está pensando que ele levantou do joelho e foi lá? Foi nada. Ainda de joelho ele disse: Senhor Deus, abre os olhos desse cego. Está escrito assim, para que ele veja. Tá bom, meu filho, você pediu, está pedindo. O Senhor Deus tirou a venda dos olhos de Geazi. Vai lá, Geazi, de novo. Quando Geazi chega lá e olha, o exército assírio estava lá, estava. Mas Deus mostrou atrás do exército do assírio o que é que tinha. E o Geazi, agora é que ele ficou sem fala. O que é que você está vendo, Geazi? Ele voltou e disse: papai, como é bom nós de verdade, porque maior é a multidão de anjos que eu estou vendo. Assim tem crente, só vê sua Maria cercado por cabeça, só vê a sua vida cercada por enfermidade, só vê a sua vida cercada por isso e por aquilo. Para de ter visão daqui de baixo, agora me pede o socorro de Deus que está vindo para proteger a sua vida. Maior que está contigo de que o que está do mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, e a Bíblia revela-nos ainda, diz a carta magna, que um certo dia, diz a bússola divina, que os homens, eu estou dizendo só que uma folha não amassou, um cabra veio de lá para cá, na hora de comer, pronto. Você viu, quando vai virando, o cabra olhou aquela folha, nativo, peraí. Eu conheço isso aqui. Isso aqui é veneno, rapaz. Será? Aí foi um pânico total. Queriam pegar Geazi. Não tem mais comida, meio-dia, hora de intestino delgado brigando com grosso. Eliseu teve uma visão de novo. Deus dissera: joga um punhado de farinha, Eliseu. E Eliseu já viu o que haveria de acontecer. Dá um punhado de farinha. E lá vai farinha na panela. Jogaram farinha. Eliseu disse: pronto, pode comer, o veneno já foi embora. Irmãos queridos, crente que tem visão, uma benção. Olha bem para cá. Não adianta testemunha de Jeová querer jogar veneno dentro da tua panela. Não adianta os sabatistas querer jogar veneno na tua panela. Não adianta os babacora da Cristã no Brasil querer jogar veneno na tua panela. A gente tem 66 sacos de farinha aqui, ó. Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Levante a mão e glorifique a Jesus. Vamos para frente. A Bíblia revela-nos também que lá vai Eliseu, lá vai Geazi. Uma mulher tacou só em Eliseu, observou bem ele, chamou o marido. Filho, vem cá, tá vendo aquele homem lá? Tem, eu tinha observado
que aquele que passa por ali é um santo homem de Deus. Mas ela viu dois, viu, mas homem de Deus ela só viu um. Bem, façamos aqui no fundo do quintal uma casazinha para ele. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma caneca e uma candeia. Fez. Quando Eliseu passa no outro ano, que era de ano em ano que ele passava por ali, na época da lua nova, época da festa. Aí, quando ele vai passando, ela chamou: ei, homem de Deus! Geazi, não, o outro. Os dois andavam juntos. Eu fiz uma casa para você. Está aqui no fundo. Se você passar por aqui, descansa aqui. Isso aqui é teu. Aí entraram os dois. A Bíblia diz que ela fez uma casinha, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma caneca e uma candeia. Eliseu entrou, Geazi atrás e eu. Quem não tem visão dorme no chão. Aí ele chegou, agora o ministério de Geazi entra em ação. Geazi, o que é que eu devo fazer para ser grato a essa mulher? Eu quero agir de reciprocidade para com ela. Geazi disse: já fui na casa dela, aí ele era bom. Eu já vi tudo lá. E o que é que ela precisa em casa? De um filho. Ela não tem filho não? Não, até isso ele já sabia. Ver a vida dos outros era com ele mesmo. O que tem de crente, irmão, que chega a viúva. A viúva chega na nossa casa e fica: toma vergonha na cara, rapaz, toma. Deus olha pra cá e olha pra lá. Tem outro que se tu der uma brecha, ele baixa e olha debaixo da cama. Abre a geladeira. Tem outro que toca a sirene. Quando você abre o portilho, ele mete a mão, já abre o trinco, já vai dar licença. Aqui é que nós somos irmãos, né? E é tudo da mesma família. Lá em casa tem esse negócio de irmão, nem da mesma família não. Você fica na sala esperando eu te convidar lá pra dentro, tá certo? É assim. Nós somos irmãos, mas quem manda na minha casa sou eu, não é tu não. O que tem de irmãozinho não é educado, mas já chega olhando. Sabe até que tu comeu ontem, ele sabe. É com você mesmo que Deus está falando, viu, seu zoiudo? Está ouvindo, Geazi? Geazi? Teu zóio vai ser desvendado hoje, em nome de Jesus. Hoje você vai enxergar para valer. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus vai ter uma conversa contigo hoje. Fale com ele. Não, isso aconteceu lá em casa. Um certo dia chegou um cidadão, a gente se conheceu aí. Irmão, haveria possibilidade de dormir em sua casa? Será um prazer, meu irmão. Quem sou eu para dizer não? O obreiro tem que ser hospitaleiro. Aí eu deixei o irmãozinho na sala. Quando eu dei por sair, Feliz estava lá na cozinha destampando a panela. Eu disse: ô irmão, quando tu chegar na casa de tua mãe, tu abre a panela e come carne lá. Aqui é diferente, irmão. Aqui é a casa do pastor Abílio, na casa de tua mãe não. Na casa de manhã é que tu faz isso. Estou brincando, pastor, brincando com a boca cheia. Foi. Escuta! Existem limites e barreiras que devem ser respeitados. Como é que eu chego na sua casa e já vou entrando no quarto, abrir seu guarda-roupa, que gravata bonita, pastor? E como é que isso é falta de ética, falta de respeito? Irmão, Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Está assim. Está assim.
Principalmente da casa do obreiro. Esse obreiro tem a obrigação de escancarar a porta para ele. Não é assim não, senhor. E a minha privacidade? E a privacidade dos obreiros? Ficar onde? Mas vamos correr. O que é que ela está precisando, Jazi? De filho? Tu já disse isso, Jazi? Já. Mas a gente chegou aqui agora. Mas eu já sei. Tá bom. Senhor, dá um filho a sunamita, dá? Ela precisa. Concebeu. Ela era estéril por natureza. Concebeu. Escute. E a Bíblia revela-nos que Eliseu ia. Passou-se o tempo. Diz o historiador que o menino está na roça trabalhando, mas o pai no campo. E o menino gritou: pai, ai, minha cabeça! Vai para casa, filho. O menino caminhou, chegou em casa e gritou: mãe, ai, minha cabeça! Tombou nos pés da mãe e morreu. Ela pegou o filho em pranto, único filho, chorava e gritava. Ela teve uma ideia, destramelou o quartinho do profeta, colocou o menino sobre o leito do profeta, pegou seu manto, saiu, passou pelo campo e o marido via ela na estrada. O marido olhou e disse: aonde vai? Vou às montanhas. Pegou seu manto, saiu, passou pelo campo e o marido via ela na estrada. O marido olhou e disse: aonde vai? Vou às montanhas falar com o homem de Deus. Mas ainda na época de culto de lua cheia, lua nova. Aí ela gritaram: mas eu irei. Vai bem com o menino. E ela gritou: vai bem, meu marido. Vai bem contigo. Vai bem, meu marido. Se eu pergunto para ti, vai bem, não me diga que vai mal, não, que eu não tenho jeito a dar, não, irmão. Diga que vai bem. Eu não tenho jeito nenhum a dar. Se eu disser: irmã, vai bem, se você disser que vai mal, o que é que eu posso fazer? Nada. Então diga que vai bem sim. E lá vai ela. Enquanto isso, olha para cá, Eliseu lá nas montanhas gritou: porventura não contemplo a chegada da sunamita? Geazi olhou, e olha que ele estava na montanha, estava para ter uma visão de 5 quilômetros, apontando alguém a 5 quilômetros, ele olhava e via. Geazi olhou e disse: meu irmãozinho, essa tu perdeu, não está vindo a ninguém, não está vindo a ninguém. Só que ela caminhou 35 quilômetros. Eliseu estava enxergando ela a 35 quilômetros, de olhos fechados. Eu já disse que veja a sunamita, corre e pergunta se vai tudo bem. E lá vai ele. Correu. Chegou lá, encontrou ela. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Voltou. Ela disse que vai tudo bem. Cego. Volta lá e pergunta. Mas ela disse que está tudo bem. Cego não vi, irmão, que não ia nada bem. Ela voltou, ele voltou. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Tudo bem contigo, comigo. Vai tudo bem com o menino, com o menino. Vai tudo bem com o teu marido. Tudo bem com o meu marido. Ela disse: vai tudo bem. Geazi, tu és um cego. Chegou lá, ela olhou para Eliseu. Eliseu olhou para ela e disse: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Mas sabe aquele tudo bem? De dizer assim: está tudo bem. Muito bem. Ela olhou para ele e disse: eu te pedi algum filho. Ele disse: não. Pois ele está lá no teu leito, na tua cama, morto. Eu não enterrei, porque eu tenho confiança no teu Deus. Geazi, toma minha capa, vai lá ressuscitar o menino. Geazi não esperou nem o resto da mensagem, saiu correndo, jogando poeira para cima do... Vai com ele. Ela disse: não, com ele eu não vou, eu só saio daqui contigo. Vamos deixar ela com
com o homem de visão, e embora acompanhar o ceguinho, lá vai o ceguinho, correndo. Agora vai ser para rachar. Não esperou nem o resto da mensagem. Chegou lá, destramelou a casa, olhou o menino duro, amor, pegou a capa, rolou, chegava na testa do menino, mas não tem jeito, como é que pode? Não ressuscita esse trem? Sacudia e batia a capa. Na capa tinha virtude, sim. Como você pegando a Bíblia e vê que nela tem virtude. Mas se você não souber manejar, ela vai servir só de pau, só de pau, só de pau e só de pau. Pau mata, fere. Aprenda a usar isso aqui como bálsamo de Gileade. Vamos lá. Nesse inteirinho vai chegando a mãe aflita e vai chegando o homem de visão. Para com isso, Geazi. Mas você não esperou o resto da mensagem? Diz a Bíblia que Eliseu deitou-se sobre o menino. E quem mais? Botou Geazi para fora. Sai. Irmã Sunamita, não me leve a mal, mas por favor. Sim, homem de Deus, pois não. Fechou a porta, só os dois. Diz a Bíblia que ele deitou-se sobre o menino e botou boca com boca, olho com olho. Eu creio que se algum dos irmãos visse isso aqui, ia até escandalizar-se. Se acontecer isso hoje, vai ter irmão escandalizado. Vai ter irmão escandalizado. Em Nazaré aconteceu isso, para quem não sabe. A esposa do irmão Otoniel passou para a eternidade. Pai do Enoque, que é obreiro hoje lá em Muniz Ferreira. E o pastor naquela época, ele já dorme até no Senhor, o pai da irmã Creuza, pastor Cordeiro, a irmã Dura já morta, deitou-se sobre aquela irmã, boca com boca, olho com olho, mão com mão, todo o corpo, e ela ressuscitou para a glória do Deus que fez os céus e a terra. A gente vê um trem desse, escandaliza. Escute. E Eliseu, boca com boca, mão com mão, olho com olho, enfim, todo o corpo deitado. Soprou no menino e profetizou espírito de vida. Adentra neste corpo outra feita. E não é que o menino fez. Ressuscitou, não entendeu? Aquele menino é o quadro de muitos crentes aqui hoje mortos espiritualmente. Boca com boca, está falando da mensagem que eu estou entregando a vós outros nesta tarde. Olho com olho, está falando da visão que Deus quer nos dar aqui hoje. Mão com mão, está falando das mãos que nós estamos estendendo para ajudar aqueles que estão caídos. Todo o corpo deitado, fala do calor espiritual que é em nossa vida, que vai ser passado para muita gente aqui hoje. Você vai ressuscitar em nome de Jesus Cristo. A Bíblia revela, olha para mim aqui, que lá vai Eliseu, lá vai Geazi. Escuta. Daqui a pouco Samaria entra em pânico financeiro, outra feita. Eliseu, o que é que a gente faz? Temos que pagar a dívida. Eram patriotas. Eliseu disse: todo mundo aí que tem machado vai para a mata, quem não tem, toma emprestado, mas todo mundo corta a madeira. E vão cortar madeira. Vão cortar madeira. Vão cortar madeira. Daqui a pouco o machadinho voa. Voa. Caiu na água. E ele gritaram: homem de Deus! Eliseu, cadê você? Ele apareceu, que foi? O machado saiu da cunha. Eu só estou com o pau. O machado caiu aqui, homem de Deus. Olha, escuta bem, olha para mim aqui. Olha que mistério tremendo. Aonde caiu? Foi aqui. Você tem certeza que foi aqui? Foi aqui. Você tem convicção que foi aqui?
Foi aqui, irmãos queridos, o que tem de gente, irmãos, que cai o machado na Assembleia de Deus e quer levantar lá na Igreja Batista, nunca vai prosperar. Se o machado caiu aqui, como é que você vai buscar lá? Pega aqui, é excluído aqui, e quem tem comunhão lá, é contigo mesmo que Deus está falando. Volta, vem buscar o teu machado, em nome de Jesus Cristo. Caiu aqui, é aqui. Agora a Bíblia revela-nos que quando a gente tem visão, a nossa fama vai longe. Todo aquele que tem visão, o nome dele é bradado em outra nação. A Bíblia diz que lá está o Eliseu, em Israel, e lá na Síria está o grande general. Quando ele invadira Samaria, ele levara uma menina cativa, uma judia. De repente, queridos irmãos, a menina aprende a linguagem da nação, trabalha como empregada na casa lá do Naamã, e lá um dia Naamã deu uma brecha. Ele chegava, sabe, com aquela roupa de gala, sua grande espada, pois que era o grande espadachim, os seus planos de guerra. E quando ele tirava as suas gemadas, quando ele tirava a sua luva, sabe, seu capacete, enfim, tirava toda aquela roupa, quem sabe engomado, sei lá o que. Quando ele tira, ele deu a brecha e a menina viu. A menina viu ele começar a coçar, sabe, ia em sangue, e ele coçava, ai, coçava. Ela pergunta: o que é isso, hein, minha senhora? O teu patrão é leproso. Ela, é leproso. Ele já gastou dinheiro e mais dinheiro. E diz o historiador que o Naamã era leproso, mas não todo o corpo, era uma manchazinha que ainda estava crescendo. A mancha estava escondida debaixo daquela farda de gala. Assim tem muita gente, irmão, aparência pura, irmão, é fachada pura. Debaixo tem uma mancha que não tem mais tamanho. Assim era Naamã. Olha bem para cá. Ela olhou assim e disse: ah, minha senhora, que pena, que pena, que pena. O segundo homem da nação, propriamente dito, ministro do exército da Síria, guardião do nosso solo pátrio. Oh, minha senhora, é porque ele não conhece um homem que há lá na minha terra. Se ele conhecesse um homem cujo nome é Eliseu, como ele ficaria com a pele limpa e bronzeada? Ah, minha senhora, ela corre, conta para Naamã. Naamã vai, fala no caso com o presidente dá uma carta para ele, dizendo que a sua viagem era em paz. E Naamã vai agora para o palácio. O Naamã procura o rei de Israel. O rei de Israel, quando leu a carta, pediu, observando que o seu companheiro, o seu colega de outra nação, enviara o seu ministro do exército para ser curado, o rei de Israel rasga a roupa e grita: porventura eu sou Deus para ele me enviar tal carta? Naamã foi para o endereço errado, foi procurar o rei, foi procurar o palácio. Até hoje é assim, tem gente que procura Jesus, procura a bênção no lugar errado. É a era, sabe de quê, queridos irmãos? De observarmos não somente a aparência chequina humana. Escute o que eu tenho a lhe dizer: todo aquele que observa para a aparência, todo aquele que julga segundo a aparência, julga segundo a indumentária, arrebenta o focinho na terra. Olhe para cá, Naamã correu lá para o palácio. Só pode ser aqui que eu vou ser curado, no lugar desse aqui, no meio do marfim, no meio do ouro. Escute, a bênção não estava lá. Quem procura a bênção em lugar sofisticado só presta, sabe para quê? Para passar vergonha. Até hoje é assim. Se os oradores têm muita aparência, é esse aí que Deus vai usar. Se a irmã fulana tem muita aparência, é essa que Deus
isso aqui. Mas isso aconteceu. O pastor estava esperando um certo orador muito famoso em nossa nação. Ele disse: Abílio, me socorre. Que foi? Fiz 2 compromissos, rapaz. Me socorre. Como é que tá tu? Eu disse: eu tenho compromisso em tal lugar. Não vai não, eu mando substituto, mas vai lá. Inclusive foi ele que tinha me indicado para pregar nesse tal lugar. Já que foi você que me indicou, então eu posso atender. E peguei um avião e fui lá para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, o pastor estava esperando esse fulano de tal. Por questão ética não se profere o nome. Aí, mas já é até notório quem foi. Aí, eu observei que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Eu disse: aquele ali. Eu disse: a paz do Senhor, irmão. Ele é a paz do Senhor. Eu disse: o senhor está esperando o pastor fulano de tal? Sim. Olha, por motivo superior, e infelizmente ele não pôde vir. E daí que ele pediu-me para substituí-lo. E estamos aqui. O senhor pode pegar avião de volta e ir embora? Eu disse: irmão, leva mal não, mas não tem dinheiro para voltar não. Inclusive a